Olá, estou muito feliz com a sua inscrição na 13ª edição do Maxi Moda. Espero que você aproveite bastante o conteúdo que a gente preparou para você. Quero agradecer aos parceiros que tornaram possível que o Maxi Moda Online acontecesse. A Piraquê, a Jangadeiro Têxtil, a Universidade de Fortaleza e a marca Baba. Assista agora a palestra de Bia Viana, especialista em estratégia por meio de conteúdo e em marketing digital, com o tema A Neurociência Aplicada à Comunicação. Boa palestra! Oi, eu sou a Bia Viana, tenho 16 anos de experiência em marketing e comunicação e há 14 anos sou a pessoa à frente da MDC. Na MDC a gente tem uma certeza, que a única coisa constante é a mudança. E ao longo desses anos, a gente se adaptou ao mercado de muitas formas. Não dá para começar do zero, né? É uma analogia. Porque começar do zero a gente teria que esquecer tudo que já vivemos até aqui, o que não é o caso. O meu objetivo é pegar todos esses 14 anos de experiência, unir com as neurociências e trazer um novo produto para o mercado. E é esse novo produto que você vai conhecendo aos poucos. Eu espero você para a gente continuar conversando. Até! Oi, acho que eu já me apresentei, não preciso me falar novamente meu nome, mas estou muito feliz pelo convite, agradeço a indicação do Jackson. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre mim, mais ainda do que essa apresentação, e sobre a MDC. E claro, sobre comunicação e neurociências. Então a gente vai falar sobre as neurociências aplicadas à comunicação. Faltou um S ali, tá? Mas por que as neurociências e não a neurociência? As neurociências têm sido tratadas no plural porque ela é tão multidisciplinar, cabe para tantas cadeiras, que aí acaba que está sendo tratado no plural. Mas está certo falar as neurociências ou a neurociência. Fazer uma apresentação sobre mim, sobre a MDC, os nossos cases e como aplicar, então, as neurociências na comunicação. Bom, como vocês já viram no vídeo e eu já repeti aqui, eu sou a Bia Viana e eu sou formada em moda, sou carioca, né? E tenho extensão em Cool Hunting e depois cursos em marketing digital, universo da beleza e agora estou me especializando em neurociências. É uma trajetória aí de 16 anos de carreira, que começa na moda, mas transita por esse lugar de querer falar sobre comportamento, querer identificar comportamento, querer entender comportamento. E acho que essa trajetória agora, aí com 40 anos, começa a se desenhar um pouco mais clara, inclusive para mim. Então, nessa trajetória, eu adquiri um olhar apurado, né, e adequado ao espírito do tempo, que a gente chama de Zeitgeist, e aprofundado em questões humanas. Então, tem a MDC. Desses 16 anos, 14 anos foram dedicados ao meu bebê, que já é um adolescente, que é a MDC, que já foi consultoria criativa, que já foi agência e hoje eu estou chamando de experiência. Então, a MDC é uma experiência em marketing e comunicação, com narrativas a partir do indivíduo e seus sentimentos, que tem eu à frente. Como que a MDC trabalha, ou a Bia trabalha? Bom, juntamente com as marcas, o trabalho é desenvolvido em suas comunicações e estratégias com o objetivo de encontrar novas narrativas e propor soluções a partir do estudo de sentimento e emoções com base nas neurociências. Aliás, afinal, né, quando a gente fala de moda, de consumo, a gente está sempre falando sobre emoções. Falando então em emoções, que é a grande estrela do meu objeto de estudo, né? Esse esqueminha aqui mostra o universo da marca, o que a marca faz, o que a marca fala, o seu universo, que é todo permeado de emoções. Guardem, registrem esse esqueminha, que a gente vai terminar a apresentação de hoje com ele. Quais as entregas, né, do meu trabalho? Então, a narrativa a partir do estudo do indivíduo em tudo que a sua marca desejar comunicar. E ações de marketing por meio de metodologias de diagnóstico, planejamento e ações táticas.
Então, mas calma aí, Bia Viana, MDC, me explica isso. Bom, a MDC é um time customizado para a realização do seu projeto, ou de um projeto de evento, lançamento de produto, estudo, pesquisa. A gente funciona como um hub de vários profissionais, e aí, na hora que chega um projeto, eu entendo qual é o melhor perfil dos profissionais para atender e aciono eles e a gente faz o projeto acontecer. Esse projeto tem a mim como liderança em consultoria, curadoria, direção criativa, planejamento, estratégia e gestão de crise. Que todo o trabalho desenvolvido por nós defende a diversidade, a representatividade, sendo um default, algo que vem na nossa programação como filtro para todas as nossas entregas e as entregas que a gente faz para o nosso cliente. Nosso maior objetivo é criar mensagens que fortaleçam as relações das marcas com seu cliente e criem entre marca e cliente uma relação saudável e admiração. É interessante a gente falar sobre relação saudável quando a gente fala entre marca e cliente, né? Será que existe esse consumo saudável? Acho que essa é a grande busca que a gente tem feito o mundo acelerar um pouquinho mais no meio dessa pandemia, sobre estar sempre saudável, fazer algo que te gere bem-estar, né? Então, existe sim um caminho de uma relação saudável entre marca e cliente, e é essa busca que a gente costuma conduzir os nossos clientes. Vou contar um pouquinho dos nossos cases, porque eu acredito que assim vai ser mais fácil de compreender onde a gente aplica a neurociência, mesmo quando antes, né, as neurociências não eram uma realidade na minha vida. É possível perceber que sempre as entregas que eu fiz e que a agência fez, a MDC, hoje chamada de experiência, foram sobre o ser humano, né? Então, seja o ser humano que nos contratou, ou por trás da marca, ou o ser humano que está no público-alvo. A gente sempre se preocupou com ele. Vou começar falando sobre um case fresquinho, acabou de acontecer. Dia 28 e 29 de outubro aconteceu o Focus Fashion Summit da Focus Têxtil, e ali a gente atuou como curadoria e a gente atuou também nas narrativas digitais. Em curadoria, né, foram 2 dias, faltou aqui, mas mais de 45 horas de programação, sendo mais de 10 horas no palco principal, que era onde a minha curadoria estava sob responsabilidade. 90 palestrantes convidados, sendo 69 no palco principal, um evento 100% digital, com mais de 4 mil pessoas de público, que ultrapassou o objetivo, e um crescimento de 180% nas redes sociais. Faça pós-graduação Unifor, a pós que evolui com o mundo. Agora com ensino digital e presencial. Você quem escolhe. Saiba mais em unifor.br. Universidade de Fortaleza, ensinando e aprendendo. O que aconteceu na parte de curadoria? Quando eu fui convidada para ser parte do time de curadores, foi exatamente por causa dessa expertise em contar histórias, né? Nessa narrativa digital, que era muito importante para poder gerar engajamento, já que o evento era 100% digital nesse momento que tantas coisas a gente está fazendo pela tela. Mas o trabalho começou pela definição de temas a partir das narrativas do indivíduo, né? O que é isso, Bia? Bom, o cliente veio com um briefing criativo, que é as 3 tendências macro que eles já estavam apostando, e a gente pegou essa tendência macro e foi entender quais são as narrativas individuais que têm acontecido a partir delas, como, por exemplo, ancestralidade na moda, como, por exemplo, protagonismos do presente, é possível ser sustentável em larga escala, assuntos que trouxeram provocações e uma boa conversa para que as pessoas pudessem, de fato, mergulhar nesses conteúdos e aprender a partir desses debates, né? E aí a gente também pensou sobre os namings, né, da mesa, qual é o nome dessas mesas para se tornar curioso. Alguns deles foi esse que eu acabei de falar. Definição de formatos com o conceito da neurociência, mas, né, o que é isso? Para que a gente pudesse prender a atenção da audiência, a gente pensou numa jornada do dia, né? Exatamente o momento que a gente está
mais alerta, com mais foco, mais sujeito à aprendizagem, quando a gente está cansado, quando a gente está com fome, quando bate aquele sono, né? Que o nosso organismo está trabalhando ali usando energia para outros lugares. Então, pensando mesmo na nossa fisiologia, inclusive nos horários, na forma de melhor a aprendizagem do nosso cérebro, a gente construiu uma programação que tinha 3 tipos de formato. 40 minutos de mesa de debate mais dinâmica, com mais gente, 15 minutos de pessoas falando de forma inspiracional e 1 hora de palestras que o mercado está mais acostumado a ouvir, que é de tendência, produto, cores, né? Dentro desse perfil da Focus Têxtil. E aí a gente construiu uma narrativa desse dia pensando sempre nesse indivíduo, que ele tivesse bem-estar ao assistir a programação. Foram convidados, né, participantes que tivessem autoridade, engajamento e habilidade para poder estar ali diante da tela sendo reproduzido para tantas pessoas. E o resultado você pode conferir em @FocusTêxtil no YouTube. Toda a programação está lá, vale super a pena assistir. A outra parte dentro do Focus foi a narrativa digital, né? A criação de narrativa a partir dos objetivos do evento. Então, a gente fez um planejamento para o digital a partir dos objetivos do evento e foi muito interessante ter participado da curadoria de forma tão aprofundada, porque a gente pôde trazer esses conceitos lá que a gente aplicou na curadoria também para o planejamento do digital. E a estratégia de conteúdo de impacto e engajamento, né? Hoje a gente não tem mais como produzir imagens que não sejam incríveis, né, como marca. Por quê? Porque no nosso feed ali das redes sociais, a gente está concorrendo com um gatinho, que é fofinho, com a filha do amigo, que é super fofo. Então, a gente está concorrendo com tantas emoções, né, no nosso feed, que a gente precisa gerar para o nosso público uma emoção que seja eye-catching, né? Tipo, pegou o meu olho e eu não consigo deixar de interagir com isso, que é o que eu falo aqui embaixo, né? Direção criativa do conteúdo de forma a informar, com estética eye-catching aliada à dopamina. No momento que o nosso cérebro vê algo que ele gosta, reconhece aquilo que ele gosta, automaticamente os mecanismos de recompensa, né, ativados pela dopamina, começam a trabalhar. E aí qual é a consequência disso? É like, é comentário, é engajamento. Então, é muito importante pensar que a partir da identidade visual de cada um, né, dos clientes, a gente tem que pensar uma forma de fazer esse anzol, né, fisgar a audiência a partir da comunicação que a gente deseja fazer. Algumas com um tipo de identidade visual, de repente mais colorida e tal, outras mais calmas, com mais espaçamento do branco, vai sempre depender de qual objetivo e também de qual identidade visual que aquele cliente tem. Algumas vezes nós desenvolvemos a identidade visual já dentro do objetivo desejado. Aqui eu vou mostrar um vídeo do conteúdo que a gente fez para depois comentar um pouquinho. Bom, esse vídeo ele foi totalmente pensado para fazer uma fusão da identidade visual do cliente com imagens que fossem catch eye, né? Dentro da narrativa construída naquele dia, esse vídeo fazia sentido, as pessoas compreendiam o que era. É um vídeo que conta de forma imagética as diretrizes criativas, né, do evento. E, óbvio, ele tinha um apoio textual, né, contando mais detalhes e convidando as pessoas a conhecer mais com o link na bio. E a gente percebe que essa identidade visual, né, atrativa, somada à informação do texto, gerou bastante engajamento a partir do link da bio e interações. Então, esses conteúdos pensados para que o nosso cérebro leia de forma que a gente não consegue evitar
a interação. Óbvio que precisa ser dentro de um repertório que nos interessa, né? Dentro de informações que o público-alvo está interessado em conhecer. Bom, falei da Focus, agora eu vou falar um pouquinho da Sou de Algodão. O movimento Sou de Algodão, né, a gente desenvolve já há 2 anos e meio para eles projetos especiais. Se você quiser conhecer, depois no finalzinho eu deixo meu contato, é só entrar em contato. Eu vou contar aqui do projeto que a gente desenvolveu também, o branding. A Sou de Algodão me procurou querendo reposicionar a marca, aumentar um pouco o volume da narrativa, que eles já acreditavam que já desenvolviam, mas que entendiam que o público não estava se identificando. O objetivo era fazer uma comunicação que o agricultor e a última pessoa da cadeia, né, o consumidor, se sentisse atraído por. Um super desafio, né? Porque são pessoas com culturas, com vivências, repertórios completamente diferentes. Então a gente chegou a uma decisão de pensar um manifesto que reunisse a cadeia e convidar pessoas que representassem todos os pontos da cadeia para poder participar da campanha. Foram 23 pessoas, né? A gente fez uma pesquisa, entrevista, roteiro, e 23 pessoas foram fotografadas e filmadas em 2 dias. A gente conseguiu fazer isso. E na comunicação, na identidade visual, a gente trouxe cores mais quentes, né? A cor da Sou de Algodão institucional é azul, ela aparece, mas a gente deu uma aquecida nessa comunicação e trouxe essa relação, né? Essa identificação a partir da variedade de pessoas que aparecem nesse manifesto. Então, o que a gente fez aqui de forma macro? A gente criou uma identidade e manifesto de marca com o conceito da economia das emoções, a gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco. Curadoria de personagens reais da cadeia de moda, com experiências com a matéria-prima, que no caso era o algodão. Criação de narrativa e direção criativa com o objetivo de gerar emoção e fidelizar com o sentimento. A emoção, quando a gente se emociona, aí a gente gera um sentimento, a gente sente algo. Então, quando eu falo que a gente queria gerar uma emoção, é essa emoção de relação saudável, né? Que eu falei no início, para que a pessoa possa se relacionar com a moda, com a marca, entendendo que a marca está fazendo algo positivo com ela. Aqui no fundo desse slide, tem 3 exemplos de vídeos que eu não vou passar hoje, mas que vocês podem ver tanto nos meus canais quanto no canal @soudealgodão no Instagram, que são os vídeos individuais. Além do vídeo campanha, a gente fez vídeo individual com cada um contando a sua história, que foi super emocionante até. Sou de Algodão, um movimento que cultiva a moda responsável do Brasil. Vou voltar aqui, senão vou revelar o próximo, apesar de vocês já terem visto aí. Enfim, esse vídeo da Sou de Algodão, ele foi totalmente pensado para emocionar.
né? Então a gente contou as histórias, mesmo nesse vídeo que a gente não ouve as histórias, a gente sente a emoção. A trilha é pensada para isso, o cenário, né, é pensado para isso, a forma que a câmera caminha é pensado para isso, na foto, a forma que as pessoas foram retratadas é também pensada. Então foi um trabalho muito especial, onde a gente conseguiu colocar em prática a economia das emoções para contar uma história verdadeira, né? E que é de fato diversa e é que é de fato inclusiva. Então foi muito interessante porque no mesmo set a gente teve um menino com autismo que é estilista, uma modelo que tem vitiligo, uma família como essa que está aqui na tela, que é a família do presidente da Abrapa hoje. Então, idoso, um casal de idoso que trabalha há 30 anos ou mais na indústria do algodão. Então, foi emocionante para todo mundo que trabalhou e eu acho que esse resultado reflete tanto aqui quanto na comunicação feita depois pela marca. Bom, o terceiro e último case é o São Paulo Fashion Week. A gente atendeu o São Paulo Fashion Week por 8 anos, então não tem aqui tudo que a gente fez para eles, não teria como, mas a gente então fez um recorte desse último momento relacionado aos 25 anos do evento. A gente sempre foi responsável pelo marketing digital, né, que hoje a gente chama de narrativa digital, que a gente acredita mais nesse nome. E aí eu vou contar um pouquinho do que a gente fez aqui nesse ano em relação aos 25 anos do evento. Goiabinha, mix perfeito de biscoito e recheio macio. Criação original Piraquê. Presuntinho, assado, sabor incrível. Criação original Piraquê. Cracker, gergelim, crocante, incomparável. Criação original Piraquê. Leite maltado, sabor único, derrete na boca. Criação original Piraquê. Pavê de leite maltado. Peraí, essa aí é minha. Criação original Dona Neide. Piraquê, a receita é ser original. Então, desde que a gente começou, o grande objetivo era estabelecer as redes sociais a partir de objetivos que a marca tinha e a gente trouxe esse viés da narrativa do indivíduo. A gente entendeu que não tinha como contar a história de um evento tão importante se a gente não contasse a história das pessoas que trabalham nele. Então, a gente fez uma criação estratégica de digital com o objetivo de divulgação da marca, né, o awareness, e a análise de desempenho. Mensalmente, a gente tinha análise de desempenho com foco em engajamento, em respostas positivas, negativas, neutras, frustrações, defensores de marca, um monte de termos que a gente vai percebendo que tem a ver com o emocional. Então, a gente fez a criação de narrativa, direção criativa de impacto, aquilo que eu já falei lá no início sobre a Focus. Não adianta fazer uma imagem mais ou menos, porque a gente tem muita concorrência, então tem que ser uma imagem muito forte, que leve a mensagem, que conte a sua campanha, que conte a sua estratégia. E gestão de crise. Não só no São Paulo Fashion Week, em outros clientes a gente fez também gestão de crise, a gente vive um momento de expansão das opiniões na internet, né? Então, cada vez mais veementemente as pessoas colocam as suas opiniões, críticas negativas e positivas, e a gente, em alguns momentos, com alguns clientes, teve gestão de crise e a oportunidade de fazer dessa crise uma conversão, né, para um momento mais especial, melhor de marca. E isso é muito interessante. Aconteceu também com São Paulo Fashion Week. Bom, voltando agora aos 25 anos, para esse momento, a gente fez uma série de vídeos, que é o que vocês veem aqui ao fundo, são 6 vídeos, na verdade, aqui são 3 representados, sobre os pilares do São Paulo Fashion Week. E a gente vai assistir agora o pilar diversidade.
Então, além de ser um conteúdo pensado para comunicar uma verdade da marca, para emocionar, para que a gente pudesse construir esse conteúdo, pensando em 25 anos de marca, foi feita uma estratégia, né, de como ia ser essa narrativa, de como ia ser a comunicação como um todo, não só no digital, como que a assessoria ia se posicionar, como que esses assuntos iam permear ações da marca on e offline, como que esses assuntos iam permear as lives que acontecem semanalmente, na verdade 2 a 3 vezes na semana, continuam acontecendo, só enquanto esse ano, enquanto a gente estava até agora, outubro, com eles, acho que foram mais de 50 lives, todas roteirizadas, com pesquisa, e pesquisa de moda e pesquisa no próprio São Paulo Fashion Week, feito pelo nosso time, e essa mesma pesquisa reflete nas imagens que a gente consegue encontrar para poder fazer e construir um conteúdo como esse. E aqui eu vou mostrar também outros 2 formatos de vídeos que a gente fez também para esse momento. Um mais de linguagenzinha de internet, né? Como que a gente diferencia no feed. Opa, vi uma coisa engraçadinha, uma linguagem que parece de internet, né? É importante a gente estar dentro do espírito do tempo, não só na fala, nas causas, nos objetivos que a gente fala, mas também na estética. É um vídeo de recortes de conversa das lives que aconteceram em algum momento desse ano. O que é o conhecimento? Como que é este assunto para você? Essencial. A nutrição. Inclusão. Minha batalha agora é inclusão. Urgente. Curiosidade. Diário e necessário. Paulo, só o conhecimento salva. É a grande porta para as mudanças, é a grande porta para as transformações da sociedade. É o conhecimento, não tem outro jeito. Conhecer é uma forma de liberdade. Então, esse vídeo era, né, recortes da live, porque a gente perguntou sobre os pilares do São Paulo Fashion Week para todos os convidados. E aí, nesses convidados, era o tema conhecimento. Então, uma forma, dentro de uma linguagem de internet, de falar uma mensagem, de fortalecer uma mensagem positiva, né? E também surpreender aí um pouquinho com o formato. Agora, a gente vai conhecer um outro tipo de vídeo que a gente também desenvolveu durante esses anos, contando as estreias, né, que aconteceu no São Paulo Fashion Week. Essa é a última estreia do último evento presencial, em abril do ano passado, em outubro do ano passado. Esse era um vídeo, apresentação da estreia do Isaac Silva. E, enfim, como acho que vocês puderam ver, cada cliente uma linguagem, cada cliente uma forma de comunicar, cada momento, né, cada campanha, cada formato, plataforma, um jeito de comunicar, mas sempre buscando esse eye-catching, né, esse lugar que pega a nossa visão e sempre mostrando, além da informação que a marca quer passar, um emocional que prende a gente para poder assistir. Uma informação importante, antes de eu começar aqui a falar de aplicabilidade, o nosso cérebro ele é feito, né, criado, para que 1/3 dele processe o que a gente vê. Isso é uma informação muito importante. O que a gente vê a nossa vida inteira é tão importante. Tudo que a gente vê nos desperta tantas emoções. Então, é importante, muito importante, a gente pensar a parte estética da nossa marca para esse tipo de comunicação. Bom, sobre aplicabilidade. Como então, Bia, a gente aplica a neurociência na comunicação de uma marca, né? Como que a gente faz isso?
né? As neurociências, elas embasam tendências, né? Elas aprofundam conhecimento e elas expandem a ação. Então, eu tenho falado, e aí me perdoem porque estou muito apaixonada, né, que tudo é neurociência. Então, se a gente pensa uma estratégia de marca, cabe neurociência. E é sobre isso que eu vou falar um pouquinho agora, na aplicabilidade. O primeiro tema é economia das emoções. Se você pensa como o seu cliente se sente a ser atingido por uma informação, a sentir um produto seu na pele e etc., isso é neurociência. Se você pensa como que um cliente se sente, como ele se emociona, e aí você quer criar uma forma de se relacionar com ele, isso é neurociência. Sobre a aplicabilidade da economia das emoções, né, que foi criada por esse objetivo de aproximar o humano na comunicação das marcas para que gere, né, movimente essa economia. A economia das emoções não é um termo cunhado por mim, mas é um termo defendido por mim. Então, na economia das emoções, a gente quer que o nosso cliente tenha experiência positiva, crença na nossa marca, que ele seja um defensor da nossa marca, que ele crie compartilhamento sobre a nossa marca, ele compartilhe on ou offline, tá, gente? Que ele seja leal à nossa marca, que ele se relacione, e aí esse relacionamento gera um like, que tenha memória afetiva, né? E que essa memória afetiva gere engajamento. Então, se você deseja que essas palavras estejam no universo da sua marca, isso é neurociência. Próxima tendência que eu quero abordar é neuromarketing ou neuroeconomia. Bom, talvez se você já é um pouco interessado em neurociências, você já ouviu falar de neuromarketing. Quero falar para você que eu defendo um pouco a neuroeconomia. O neuromarketing nasce de uma raiz de querer entender o cérebro do consumidor. E aí eu tenho tentado sempre afirmar o que eu acredito, que a gente quer, que é o que a gente vai falar daqui a pouco, mas a gente tem falado menos sobre consumidor e mais sobre o indivíduo. Então, se a gente está falando menos sobre consumidor e mais sobre o indivíduo, a gente precisa entender individualmente algumas questões. E aí eu acredito que a gente pode falar mais sobre neuroeconomia. Eu não estou falando aqui, viu, gente, das definições, dos conceitos de cada um dos nomes. Estou passando por eles para que a gente possa entender onde que é aplicável a neurociência. Mas a gente pode bater um papo aí depois, vou deixar os meus contatos, e aí mergulhar mais nos conceitos, saber mais sobre como aplicar um ou outro, ou o significado de um ou outro. Mas então, neuroeconomia. Se você quer compreender como o seu cliente decide por algo, isso é neurociência. Se você quer saber como comunicar o que deseja para sua audiência, isso é neurociência, né? E neuroeconomia. Se você quer entender sobre aprendizagem e reforço, também neurociência e neuroeconomia. Como sua marca se torna mais empática, isso também é neurociência e neuroeconomia. Então, a neuroeconomia é a movimentação da neurociência que gera economia, né? Que gera eu vou pegar a palavra aqui, ó, a tomada de decisão. Então, a neuroeconomia nasceu desse desejo de estudar a tomada de decisão. Então, se você se preocupa, né, com as questões cognitivas de quando o cliente recebe o seu produto, recebe a sua comunicação, entra no seu ponto de venda, toca no seu produto, isso é neurociência. Se você quer entender mais sobre a tomada de decisão, por que ele entra na sua loja e não entra no do vizinho? Por que entre a roupa A e a roupa B ele escolhe a roupa B? Por que na hora de comprar pela internet a forma de consumir é de um jeito e pessoalmente é de outro? E isso é neuroeconomia, é entender mais da tomada de decisão. Aprendizagem, né? Como que a gente fala algo para o cliente e ele guarda aquela informação para ele também. Empatia, psicologia do consumo, comportamento, contexto social que aquela pessoa está inserido, escolhas. Tudo isso, se você pensa nessas questões, você está pensando em neurociências e é possível trazer a aplicação desses conceitos para a sua comunicação, para suas ações e para a sua tomada de decisão também. A última tendência que eu quero abordar, né, para vocês verem que a neurociências está em tudo,
é a narrativa do indivíduo, que é uma fala que eu tenho trazido, que cabe para alguns indivíduos, né? Então, cada vez mais a gente fala de indivíduos e menos de consumidores, como eu comentei. Então, se você está pensando como trabalhar a inclusão e atingir a todos, você está querendo entender neurociência. A decisão de uma inclusão impacta em todo o universo da marca. Como agir em relação a isso? Também cabe neurociência. Como comunicar de forma correta, considerando cada indivíduo, né? Também é neurociência. Vamos ver como que a gente aplica as narrativas do indivíduo, então, nesse universo da marca. Pensando contexto histórico, as especificidades, representatividade, que gera identificação, CNV, que é a comunicação não violenta, que tem todas as suas bases dentro da neurociência, outras economias, né? Cada vez que você fala de inclusão, você traz para o seu universo toda uma nova possibilidade de economia, seja ela de pessoa PCD, seja de racialidade, étnico-racial, seja de qualquer tipo de especificidade, né, que a pessoa tenha em si, que o indivíduo tenha, você está abrindo porta para uma outra economia e entendendo uma nova cultura. Para entender uma nova cultura, além de entender, buscar pesquisar, você precisa trazer essa nova cultura para dentro da sua marca, né? Fazer com que a sua cultura interna também absorva esse tipo de narrativa para que você seja mais verdadeiro na sua mensagem. E aí cuidar na atuação dos vieses inconscientes. Todos nós fomos educados numa sociedade com muitas questões e temos vários vieses inconscientes que faz com que a gente tome as nossas decisões, às vezes sem considerar as especificidades, a representatividade, a CNV. Então, é importante de quando a gente está pensando em narrativas do indivíduo, não esquecer que primeiro o indivíduo somos nós, depois é a nossa cultura interna e aí que é o nosso cliente, o nosso público-alvo. Voltando àquele esqueminha, esse é o último slide. Então, o que a marca faz e o que a marca fala? Né? O universo da marca e as emoções que estão ao redor. Acho que depois que a gente conversou aqui, uma conversa monólogo, mas que eu falei aqui sobre essas questões de neurociências, emoções e sentimentos, fica mais claro entender o quanto de emoção está entre quem está falando, quem está fazendo, o universo da marca e tudo que isso permeia. Esse esquema ele é abertinho, né? Ele tem umas rachaduras, exatamente porque a gente está sempre mudando, a gente está sempre se adaptando. Então, ele é aberto para que a gente consiga se adaptar, para que o universo da marca possa se mexer e as emoções possam permear. E aí, de um jeito que a gente faz seja verdadeiro, seja internalizado, seja apreendido, para que o que a gente fale seja verdadeiro, toque pessoas, fidelize clientes, tenha emoção que gera sentimento. Bom, gente, essa é a minha fala de hoje. Foi um prazer estar aqui com vocês. Aqui está o Instagram da empresa, meu Instagram, meu e-mail e o site. Convido vocês para uma conversa, para perguntas, dúvidas, qualquer coisa, estou à disposição. Obrigada, agradeço muito ao evento. Tchau, tchau.